Bom dia, meus amores. Boa tarde também. Que todos tenham uma excelente manhã e uma excelente tarde. E que Deus esteja em todos os momentos do dia com a gente, né? Que nos proteja de todas as coisas ruins. E assim, quando Deus está com a gente, nosso dia é excelente, é maravilhoso. Meus amores, hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Estamos hoje com a nossa aula de geografia, fazendo aqui a abertura do livro da segunda etapa de geografia. Coloquem o livro de vocês, abram na página 6 e 7. Vamos fazer a abertura da unidade 3, que tem o tema moradia e escola, lugares de convivência. Vamos falar um pouco sobre moradia, né? Então, meus amores, a moradia, a nossa casa, o nosso lar, a nossa residência é um lugar de convivência, é um ambiente onde a gente convive com os nossos familiares, né? Onde a gente recebe os nossos parentes, onde também recebemos alguns amigos mais próximos. E nesse lugar, no nosso lar, onde a gente também descansa, onde fazemos as nossas refeições, as nossas principais refeições a gente faz na nossa residência. Agora que a gente está com o livro na mão, nas páginas 6 e 7, vamos aqui observar essa imagem e falar um pouco mais sobre esse espaço tão gostoso que é a nossa casa, né? Aqui na página 6 e 7, a gente vai observar aqui essa imagem. Observem aí essa imagem. Nessa imagem, a gente vai encontrar a Luísa. Ela está com a família dela no momento em casa. Nessa imagem, a gente observa que eles estão fazendo uma refeição juntos. E vocês? Vocês também fazem refeições junto com os familiares de vocês? Almoçam, tomam café da manhã, jantam. É muito gostoso, né? A gente poder fazer as refeições com os nossos familiares. E a gente sabe também que muitas vezes os horários são diferentes e que a gente não consegue fazer as refeições com os nossos familiares, com as pessoas que convivem com a gente. Mas quem tem esses momentos, sempre optem por estar juntos, por compartilhar esse momento tão gostoso e agradável, né? Que são as refeições com as pessoas que convivem com a gente. Pessoal, agora vocês observem aqui que temos aqui 3 perguntinhas. Respondam. Em qual cômodo da moradia estão Luísa e sua família? Em observarmos essa imagem, a gente consegue identificar o cômodo que eles estão, né? A gente sabe que uma moradia existem alguns cômodos, né? E cada um deles com a sua função, cada um deles a gente realiza determinados tipos de atividades, né? A Luísa está em um ambiente fazendo refeição. Responda, qual é este ambiente? Outro pontinho, Luísa vai para a escola de transporte escolar. Após a gente fazer a leitura desse balão aqui, a gente consegue saber que ela estuda, aliás, que ela vai para a escola usando o transporte escolar, porque o pai dela diz o seguinte: Luísa, o transporte escolar chega em meia hora. E a mãe dela diz: depois de almoçar, escove os dentes. Então, com isso, a gente consegue saber que a Luísa usa um transporte escolar
e que ela também estuda à tarde. Por quê? Porque a mãe dela disse que após o almoço, então o almoço é uma refeição no final da manhã, né? Com isso, a gente entende que a Luísa estuda à tarde. Pessoal, e temos aqui este outro que pergunta, que a tia Lu acabou de responder, na verdade, né? Vamos então para as páginas seguintes. Vamos aqui para a página 8, né? É 8? Não consigo. É 8. Pronto. Capítulo 1. Vamos para o nosso texto de hoje, né? Do capítulo 1. Moradia, o lugar onde vivemos. Vamos fazer aqui essa leitura. Grande ou pequena, de madeira, tijolos ou palha, terra ou não, no campo, na cidade ou na floresta. Não importa o tamanho, do que é feita ou onde fica. O que importa é que em nossa moradia convivemos com nossa família e amigos. Em nossa moradia, realizamos atividades importantes do dia a dia. Fazemos refeições, cuidamos da higiene, brincamos e descansamos. Você sabia que algumas pessoas não têm moradias? Não têm moradia? Elas vivem nas ruas e muitas vezes não têm família. Então, meus amores, essa é a realidade de milhares de pessoas do nosso país. Não ter moradia. Vivem nas ruas, desabrigadas, dormem, sem conviver com as famílias e desprotegidas dos perigos das ruas, né? Sem amparo. Então, essa é a realidade de muitas pessoas do nosso país. Mesmo cada um de nós tendo direito a ter uma moradia. A gente tem direito a ter uma moradia. As pessoas que são moradoras de rua têm direito de ter uma moradia e mesmo assim vivem nas ruas, né? Com isso, pessoal, a gente tem que pensar assim, grande ou pequena, luxuosa ou simples, a nossa moradia, ela tem um papel muito importante na nossa vida, na nossa formação como pessoa, né? É na nossa moradia que a gente se protege dos perigos das ruas, é na nossa moradia que a gente tem conforto, que a gente tem familiares, que temos os cuidados uns dos outros, né? E com isso também a gente pode entender que até os bichinhos, os animais, eles precisam de uma moradia. Eles têm uma moradia. Quando eles não convivem na nossa casa, no nosso lar, mas eles têm o cantinho de refúgio deles. Cada um sempre tem o seu abrigo, o seu cantinho de refúgio, né? E aí a gente vê que tem pessoas que não têm, né? Que vivem nas ruas. E então, que a gente também possa valorizar as coisas que a gente tem, que a gente dê mais valor a todas as nossas coisas, por mais simples que sejam, né? E que a gente consiga entender também que no nosso dia a dia a gente tem muitos problemas, a gente tem muitas coisas que a gente gostaria que fosse diferentes, mas é, acredito que a pior coisa que possa nos existir, né, seja a gente não ter um lar, a gente não ter para onde voltar, a gente não ter um conforto, um descanso, se sentir protegido. Pessoal, aqui ainda na página 9, a gente tem aqui alguns tipos de moradias. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Essa aqui é uma moradia que a gente chama de sobrado.
Vocês já ouviram falar nesse tipo de moradia? Então, o sobrado é um tipo de moradia que tem uma casa térrea e moram pessoas na moradia de baixo e em cima outra construção, ou seja, duas construções, né? Mora familiares embaixo e outras pessoas em cima. A gente chama esse tipo de moradia de sobrado. Aqui nós temos outro tipo de moradia, né, que são as casas térreas, que não tem nenhuma construção no andar de cima, né, apenas a parte de baixo. Esse é o tipo de moradia que a gente chama de casa térrea. E essa outra, a oca, né, é um exemplo de moradia indígena. E as ocas, elas são moradias construídas construídas normalmente nas florestas. A gente geralmente não encontra um oca nas cidades, né? Então, elas são um tipo de moradias construídas nas florestas e são feitas de materiais. Os materiais que eles usam são mais naturais, as coisas que eles encontram na natureza, como a palha, o barro, diferente dos materiais que a gente percebe nas nossas construções, né? Que é o material mais concreto, tijolo, o cimento, né? E por último, a gente tem aqui o prédio, que são os 3 exemplos de moradia que o nosso livrinho vem nos apresentar. Esse prédio é um tipo de moradia que são várias construções em cima das outras, né? E além dessas aqui, existem outros tipos de moradia, cada qual com suas características. Na frente a gente vai conhecer outros, certo? E aqui a gente tem também uma atividade que vocês vão responder essa atividade. Primeira questão: quantas pessoas vivem em sua moradia? Quem são elas? Aqui, por exemplo, se fosse para a tia Lu responder essa tarefa, quem mora aqui na minha casa? A tia Lu, a minha mãe e 2 sobrinhas. Então, 4 pessoas. A tia Lu contou quantas pessoas e quem são elas. Aí você também conta aqui na sua atividade quantas pessoas e quem são cada uma delas. Porque a gente sabe, né, que nas famílias, às vezes moram a vovó com a gente, ou mora um sobrinho, ou outra pessoa, né? Além das pessoas que geralmente fazem a família, que é os irmãos e os pais. Segunda questão: em que tipo de moradia você vive? Marque a resposta com o X. Ali em cima, a gente viu esses 3 tipos de moradia: casa térrea, sobrado e apartamentos. Aí você vai marcar aqui o tipo de moradia que você vive. Ou você pode escrever outra opção que não esteja aqui. A terceira questão: de que são feitas as paredes da sua moradia? Marque com o X as respostas. Tem palha na sua moradia? Tem tijolos? Tem madeira? Tem barro? O que tiver, o material de construção que tiver, você coloca um X, tá bom? Quarta questão: de qual parte da sua moradia você mais gosta? E por quê, né? Então, meus amores, na nossa moradia existem alguns cômodos, né? Como a tia Lu já falou, cada qual a gente realiza algumas atividades neles, né? Na cozinha, a gente realiza as nossas refeições. No banheiro, a nossa higiene. No quarto, o local onde a gente repousa, onde a gente descansa. Na sala, é o nosso lazer, né? Onde a gente assiste um pouco de TV, onde a gente curte um pouco a nossa casa, né? Aí aqui, você vai dizer qual é a parte da sua casa que você mais gosta. Eu amo o meu quarto. Eu descanso, eu leio um livro,
eu fico refletindo, faço minhas orações. Então, a minha parte preferida é o meu quarto. Aí você conta aqui qual é a sua parte preferida da sua casa, o seu cômodo que você mais gosta. Tem gente que gosta da cozinha porque preferem estar lá comendo aquelas coisas gostosas. Conta aqui então, qual é a sua parte preferida. Na quinta questão, você conhece palavras que tenham o mesmo significado da palavra moradia? Escreva as que você conhece e procure outras no dicionário. A moradia, ela tem alguns nomes que têm o mesmo significado, que são palavras sinônimas. Posso dizer qualquer uma delas que as pessoas entendem por terem o mesmo significado. Eu não vou dizer aqui porque eu vou querer que você pesquise quais são as palavras que têm o mesmo significado de moradia. Essa questão pede que você se junte com um colega, né? E que responda as palavras que têm sinônimo de moradia, mas a gente não está junto, né? Depois a gente vê uma maneira de responder essa tarefa juntos, tá bom? E aqui o bumerangue, na ilustração da abertura da unidade, Luísa está na cozinha. O que ela está fazendo na cozinha? E você, em que lugar da cozinha costuma fazer em que lugar da casa costuma fazer as refeições? Desenhe em uma folha à parte o lugar da sua moradia em que você costuma fazer as refeições. Depois, mostre aos colegas e ao professor. Pessoal, o lugar correto de fazermos as nossas refeições é na cozinha, né? É lá onde tem a mesa, é lá onde tem as panelas, os alimentos, estão todos na cozinha. Então, a cozinha é o lugar adequado para a gente fazer as nossas refeições. Tem uma pia que a gente pode fazer a higiene das nossas mãos, né? Mas tem pessoas que gostam de fazer suas refeições no seu quarto, por exemplo, ou na sala. Aí aqui nessa atividade você vai contar qual é o seu lugar preferido de fazer suas refeições. Meus amores, um beijão e até a próxima aula.